Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus. Muito bom dia, graça e paz a todos, a todas. Que alegria estarmos juntos nesse nosso segundo domingo de celebração presencial. Eu quero dizer que você é bem-vindo e dizer que meu coração fica, tanto no sábado para domingo passado, como nessa noite passada, eu não dormi bem, porque eu fico ansioso, com o coração cheio de expectativa pela nossa manhã de adoração comunitária. Então, esse tempo é muito precioso e vocês podem ter a certeza
de que muito mais coisas estão acontecendo aqui do que os nossos olhos são capazes de ver e a nossa mente é capaz de perceber. O Senhor é presente, e onde há a presença do Senhor, há transformação de vida, há encorajamento, há restauração, há cura, há instrução. Eu quero ler com você uma porção, um verso do Salmo 119, verso que se encontra entre 97 e 104, que diz assim: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábio que meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo caminho mau, a fim de obedecer à tua palavra. Não me afastarei de teus estatutos, pois me ensinaste bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo caminho falso. Nesse belíssimo verso, o salmista está fazendo uma declaração de amor, uma declaração apaixonada à palavra de Deus. E isso porque, ao declarar o seu amor à palavra, ele está declarando o seu amor ao próprio Deus, porque Deus está presente, ele se revela por meio de sua palavra. E eu, quando estava preparando essa meditação, fiquei pensando, analisar uma poesia acaba tirando um pouco a sua beleza, porque poesia não é para ser analisada, é para ser apreciada. Então, nesse sentido, eu peço desculpas a você por fazer isso, mas é que eu encontrei aqui, nessa porção, lições realmente muito ricas sobre a importância de nós direcionarmos corretamente o nosso amor. O tema dessa meditação é esse: um amor bem direcionado. Um amor bem direcionado tem como alvo primeiro a palavra de Deus. A primeira lição que eu extraí meditando nesta porção é com relação ao lugar que a palavra de Deus deve ocupar em nossa vida. Davi fala do seu amor à palavra em termos românticos, dizendo: como eu amo a tua lei, eu penso nela o dia todo. Ele fala como um jovem apaixonado que fica pensando, fica com a cabeça nas nuvens o tempo todo. Ele fala com a palavra como se estivesse falando com uma jovem amada, demonstrando a intensidade do seu amor e mostrando que não existe nada na vida dele que seja tão precioso, tão valioso a ponto de competir com a palavra. E assim ele nos ensina o quanto a palavra de Deus deve ocupar um lugar de honra
o lugar mais elevado em nossa mente, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e, consequentemente, nas palavras que proferimos. Porque é assim, né? Aquilo que nós amamos sempre está presente. A segunda lição é com relação ao efeito que nós podemos esperar que a palavra de Deus tenha na vida daqueles que se opõem a ela. O salmista fala que a palavra de Deus produzia nele sabedoria, uma sabedoria superior àquela dos seus adversários. E embora Davi fosse um guerreiro, e eis um tempo necessário para refletirmos nisso, embora Davi fosse um guerreiro, a palavra de Deus não era usada por ele como uma arma para ferir os seus adversários, mas era uma fonte de conselho, de direção, com o propósito de persuadi-los. E na impossibilidade de fazer isso, com o objetivo de se distinguir, porque sem dúvida é necessário que haja uma diferença visível, clara, entre aquele que crê, ama e vive segundo a palavra e aquele que a despreza. A terceira lição está associada à superação que a palavra promove na vida de quem a acolhe com todo amor, com toda afeição. O salmista afirmou que meditar na palavra estava fazendo dele uma pessoa muito mais prudente do que os mestres do seu tempo, muito mais sábia, com muito mais entendimento do que os anciãos do seu povo. E acredite, Davi não estava se gabando ou se posicionando como superior com relação aos mestres e anciãos do seu tempo. Ele estava, na verdade, afirmando que o conhecimento da palavra de Deus é um conhecimento mais elevado do que toda a ciência, do que todo acúmulo de informação, do que tudo aquilo que pode ser construído pela capacidade da mente humana. E que o conhecimento da palavra nos torna capazes de usar corretamente, de usar melhor todas as outras formas de conhecimento. E a quarta e última lição, Davi termina falando a respeito do bem que a palavra de Deus realiza de maneira muito prática e muito concreta na vida de quem a acolhe. Não pode existir amor mais elevado, amor mais saudável do que aquele tipo de amor que faz de nós pessoas melhores. O meu relacionamento com a minha esposa faz de mim uma pessoa melhor. Meu relacionamento com vocês, meus irmãos, faz de mim uma pessoa melhor. Eu tenho um grupo de pastores amigos que o nosso convívio, sem dúvida, me torna uma pessoa melhor. E se isso é uma verdade com relação aos nossos relacionamentos humanos, muito mais verdadeiro é com relação à palavra de Deus e com tudo aquilo que Deus realiza através da sua palavra em nossa vida. E Davi declara que a palavra de Deus nos livra do caminho mau, do caminho da falsidade. Existe um tipo de amor que adoece, assim como existe um tipo de amor que faz bem. O amor doentio é aquele dirigido ao que não é digno de ser objeto do nosso amor. E a Bíblia dá um nome para isso, quando direcionamos a nossa afeição para aquilo que não é digno. A Bíblia chama de idolatria.
Mas o amor à palavra é um amor que faz bem. É um amor que coloca todos os nossos amores no devido lugar. Ele ajusta a nossa vida. Ele nos livra de amores doentios, de ídolos do coração. Mas, cuidado, porque essa semana nós percebemos, você deve ter percebido assim como eu, que existe um tipo de amor fake à palavra de Deus, que só parece amor à palavra, mas se trata na verdade de amor a si mesmo, de amor às suas próprias opiniões, aos seus próprios conceitos, e justifica-se esse amor falso, pensando porções da palavra de Deus. Reconhecemos esse amor fake à palavra porque ele age promovendo orgulho, discussões, facções, partidarismo. E o que torna esse tipo de amor extremamente danoso é que ele age como uma doença, aquelas doenças silenciosas, assintomáticas, que é difícil perceber até que ela já tenha causado um grande dano, às vezes irreversível. Sabemos que quando o amor à palavra não é um amor fake, quando, nas palavras do salmista, a palavra de Deus não se torna algo amargo, mas algo doce, doce como o mel em nossa boca. Por isso, eu reafirmo a vocês que o nosso amor, a nossa afeição maior é bem direcionado quando tem como objeto a palavra de Deus e, portanto, ao Deus que se revela na palavra, ao Deus a quem a palavra pertence. E as lições que aprendemos em relação a esse amor bem dirigido é que a palavra deve ocupar um lugar de honra em nosso coração e em nossa mente. O efeito que a palavra deve realizar com relação àqueles que se opõem é de persuadir-nos em amor. A palavra deve nos conduzir à superação, nos tornar pessoas melhores, e ela nos livra do caminho mau, do caminho falso, dos falsos amores, porque é assim que Deus age em nossa vida. Por isso, aceite em seu coração, acolha em seu coração o desafio de cultivar um genuíno amor pela palavra e, como diz o apóstolo, de desejá-la como um bebê recém-nascido anseia pelo leite puro necessário para a sua vida e para o seu crescimento. Ore para que a palavra de Deus cative inteiramente o seu coração e também o coração daqueles que estão à sua volta e que ainda não descobriram que a palavra de Deus é a nossa fonte de vida e de saúde espiritual. Que a palavra de Deus em sua boca não seja uma arma para ferir, mas uma ferramenta valiosa e preciosa para aconselhar, para confortar, ou, quando necessário, para confrontar em amor. Que a palavra de Deus faça de você e também de mim uma pessoa distinta, isto é, uma pessoa de bom testemunho, a partir das virtudes que ela promove em nossa vida. E que a palavra de Deus, portanto, venha a realizar em nós todo o bem, venha a possibilitar que nós pratiquemos
pensemos, sintamos e também em nossas conversações presenciais ou virtuais, que ela venha a promover, a edificar, a construir, a realizar tudo aquilo que agrada a Deus. Que Deus nos abençoe. Essa manhã fria, abraçados a esse amor à palavra, nós podemos declarar que por todo o nosso caminho nós não caminhamos sozinhos, porque temos um Deus que muito nos ama, que deixa a palavra dele, o carinho dele para nós nesse dia. Vamos cantar assim? E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor, entrego a Ele o meu futuro, pois sei que sou seu, as promessas do meu Deus. E essas promessas estão exatamente na palavra dele, que eu confio e que tenho vivido a cada dia. Ele nos convida nesse dia para mais uma vez conhecer um pouco mais da palavra dele e daquilo que ele nos promete. Vamos ficar de pé, vamos cantar assim, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Segurança, aquilo que tu falas, tu cumpres. Tu não és um Deus de mentira, tu és um Deus que nos trata com amor e com justiça, mas com muito amor. Então nessa manhã nós mais uma vez queremos reafirmar a nossa confiança no Senhor. Queremos reafirmar a nossa confiança nas promessas, porque elas têm se cumprido. E há promessa para a minha vida, há promessas para essa igreja, há promessas para a vida desses meus irmãos aqui. Então nós confiamos em Ti. E te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, porque temos a garantia, a segurança que o Senhor está neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar? Seguro estou, não tenho temor do mal. Seguro estou, não tenho temor do mal. Cercado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar, não posso duvidar desse amor. É seguro sempre me isso, não me deixará mais.
onde a minha vida tem seu poder. Esse é o propósito do mal feito. Confiando então nessa nova direção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, siga meu Senhor e meu Emmanuel. No poder de Cristo é assim, minha vida salva está. O poder será, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre sustenta a perigo algum me pode causar temor, mas o Salvador não me abandonará. Com sua proteção, com seu amor, nunca deixarei, mas fiel serei, sempre viverei cheio de fervor. Cristo me queimou, meu Senhor e Rei. Eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo é assim, minha vida salva está. O perigo descerá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre sucederá. Amém. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Eu sempre falo assim porque eu me sinto muito confortável quando eu estou aqui com vocês, celebrando Ele nessa casa. Bom, pode se assentar. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus.
Bom dia, amados irmãos. Bom dia, povo lindo de Deus. Que alegria a gente estar aqui celebrando ao Senhor nosso Deus. Nós vamos falar da nossa campanha de missões nacionais. Eu vou dar um bombom para quem irmã Mabel não vale, tá? Quem souber, pastor também não. Quem souber o tema da campanha. Vamos lá, vou contar de 1 a 3, aí quem souber fala assim, vai ganhar um bombom. 1, 2, 3. Porque ele me amou. Nossa, foi muito bom. Ok. Ok, graças a Deus, é esse o tema. Porque ele me amou. Está baseado no versículo de 1 João 4:19, que diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então agora nós vamos dizer bem bonito o nosso tema. 1, 2, 3. Porque ele me amou. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É isso, meus irmãos. Estamos em campanha desde setembro, né, que a Junta de Missões Nacionais enviou material para as igrejas, e nós abrimos a nossa campanha online, né, 2 domingos atrás. E hoje nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, para que a igreja entenda a importância da campanha. Por que fazer uma campanha? Por que as igrejas batistas sempre estão fazendo campanhas missionárias, estaduais, nacionais e mundiais? A campanha, ela serve para manter acesa dentro da igreja, da mentalidade, do coração de cada servo de Deus, o amor por missões. Esse é o objetivo da campanha, é fazer com que nós não nos esqueçamos de que ser igreja é ser um povo que cumpre a missão que Deus lhe designou. Por isso nós fazemos a campanha, não apenas para recolher um algo financeiro, mas para que a igreja esteja sempre a lembrar-se, né, manter viva a visão missionária no coração da igreja. Porque uma igreja sem visão missionária não é igreja, ela pode ser um grupo de amigos, um clube social, qualquer coisa. Pode ser agradável, mas se não tem a visão de alcançar os outros, não é igreja, porque foi para isso que Deus nos alcançou. Foi essa missão que Jesus Cristo deixou a cada um de nós, ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Então, por isso nós precisamos cumprir esse propósito divino, que é alcançarmos outros. Essa é a minha missão, é a missão de cada um de nós, é a missão da Igreja do Senhor Jesus. Então, eu vou falar um pouquinho, como não foi possível a gente ver o vídeo, o que Missões Nacionais tem feito. Todos os anos as igrejas batistas recolhem uma oferta e enviam para Missões Nacionais. O que Missões Nacionais tem feito com essa oferta? Nós temos no campo 925 missionários. Isso é um número razoável, não é? Graças a Deus. Esses missionários, eles estão, a maioria estão plantando igrejas. Estão espalhados pelo Brasil, envolvidos com a plantação de igrejas. Então, nós temos plantação de igrejas com os sertanejos, entre os ribeirinhos, entre os índios. Nós temos plantação de igrejas com refugiados e vários projetos, né, de plantação de igreja nós temos no Brasil. Esses missionários, uma parte deles também serve na Missão Cristolândia, que todos conhecem, começou aqui em São Paulo a Missão Cristolândia. Por dia, a Cristolândia oferece quantas refeições, pastor Milton? 5.000 refeições diárias. Nós, batistas, servimos diariamente. Então a Cristolândia, ela tem causado um impacto muito grande no Brasil, a ponto de um juiz de Osasco, de Guarulhos, perdão, ter chamado o nosso diretor executivo, pastor Fernando Brandão, para abrir uma Cristolândia para crianças. Nós ficamos assim, sentindo realmente que é algo de Deus, né? Um juiz nos procurou, Junta de Missões Nacionais, para abrirmos uma Cristolândia para acolher crianças. Então nós temos missionários que estão nas Cristolândias, missionários que estão nos campos, nós temos casas de acolhimento para crianças, o Projeto Viver, que trabalha a prevenção ao uso de drogas. Nós temos plantação de igrejas entre surdos, já temos uma igreja que o culto todo é em Libras, e temos missionários sendo treinados, né, para a plantação de igrejas entre os surdos. Nós temos o Novo Sorriso na Amazônia. Quando os irmãos virem os vídeos, vocês veem aquele barco grande, um barco bem bonito. É o barco que trabalha na região da Amazônia. Todos os anos, o barco vai várias vezes, levando pessoas das igrejas, voluntários, médicos, dentistas, que vão à Amazônia fazer esse trabalho de evangelização e de cuidado
dentário e odontológico e médico com as crianças. Há 5 anos atrás, quando esse programa Novo Sorriso da Amazônia chegou lá, Germana e André, que são os missionários daqui de São Paulo, eles tinham um consultório montado, tudo direitinho, foram à Amazônia e sentiram de Deus que deveriam ficar lá. E eles deixaram tudo, hoje são missionários. E eles foram atender, quando chegaram lá, viram as crianças, né, e a média de dentes cariados por crianças eram 9 dentes, cada criancinha com 9 dentes cariados. 5 anos depois que o projeto iniciou, nós temos apenas 2 dentes cariados. Eles estão lá na Amazônia fazendo isso. Nós temos outros missionários que estão lá pregando o Evangelho, plantando igrejas, cuidando de dentes, mas principalmente cuidando de gente. Então, por tudo isso, meus irmãos, que nós temos feito como batistas brasileiros, não é a junta, somos nós, igreja, batistas brasileiros. É você na Amazônia, é você no sertão, é você entre os refugiados, é você cuidando de crianças, é você que ama, é você que faz missões, meus irmãos. Por tudo isso, nós decidimos com o Conselho Missionário fazer uma oferta, colocar como alvo da nossa igreja uma oferta de R$7.000. Nós alcançamos 6.000 em missões estaduais, foi tremendo, foi maravilhoso. Então, nosso alvo agora é alcançar R$7.000 para abençoarmos vidas. Eu estou sem a camiseta, a irmã Amável que está de camiseta hoje, mas eu vou vir de camiseta das próximas vezes. Por que nós faremos isso? Porque Ele me amou, te amou, nos amou primeiro. Nós faremos com todo o nosso coração. Então, para alcançarmos esse alvo de 7.000, nós vamos fazer o quê? A MCM está fazendo uma feirinha missionária. Quem tiver alguma coisa bem legal em casa, assim, eu não uso uma toalha tão linda, um caminho de mesa, sei lá, alguma coisa, traz para a gente. Nós vamos fazer essa venda para arrecadar para missões. Os adolescentes e jovens também hoje vão estar vendendo mousse de ovo maltine e bolo no pote, essas coisinhas deliciosas para você comprar no final, tá? Mas isso não exclui o nosso alvo pessoal, meus irmãos. Se, por exemplo, eu resolvi comprar alguma coisa para doar para a feirinha e depois eu vou à feirinha e compro alguma coisa, eu não posso pensar, pronto, já fiz a minha parte. Vai ter um almoço missionário, vai ser, sei lá, digamos, R$30. Comprei, pronto, já dei a minha oferta. Não, eu e Deus, eu tenho que conversar com Deus e dizer, Senhor, como eu posso? Como eu posso abençoar mais a minha nação? Eu quero ver o Brasil transformado. Os políticos não têm poder para transformar o Brasil. Eles são instrumentos de Deus, mas quem pode transformar o Brasil é a Igreja de Deus, através da obra missionária. Quanto eu posso dar, meu Deus? O que eu devo dar? Conversa com Deus, ora, pergunta de verdade. Eu fiz isso em agosto. Eu disse, Senhor, eu quero dar um alvo, eu quero dar uma oferta bem legal para missões nacionais. Eu já tenho a minha oferta, meus irmãos, e eu não trabalho. Vocês sabem, eu não sou assalariada, mas eu já tenho. E a minha oferta que eu tenho lá em casa é R$400. Deus me deu, eu pedi, Deus me deu, é sério, estou falando sério. Deus me deu esse mês. Eu disse, Senhor, eu quero fazer isso. Então, cada um de nós vamos fazer isso. Vamos participar da feirinha, vamos participar dos almoços, vamos participar das coisas que forem oferecidas, para que tudo isso seja para a glória de Deus, porque Ele nos amou. Amém? Nós queremos reconhecer irmãos que tenham feito aniversário nas 2 semanas últimas. Eu não fiz isso domingo passado e eu fico muito inquieto quando eu não faço isso. Então, se você fez aniversário nas 2 últimas semanas ou semana passada, você pode ficar de pé? Alguém? Alguém? O Marcos fez aniversário, 15 anos, né? Mais alguém? Não? Fica de pé, querida, mas é lógico. Vai fazer amanhã? Menina, todo mundo que nasce no dia 2 é gente boa. Deus abençoe. Entendeu? É porque eu nasci no dia 2 também. Você também. Muito bem. Você também. Já me entregou, né, irmã? Amanhã, tá bom? Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero convidar a irmã Maria Amabile. Irmã Maria Amabile, vem até aqui. Nós queremos orar pela sua vida, agradecer a Deus por esse ano que passou, por esse novo tempo que Ele oferece a cada um de nós, a cada tempo. Ela vai, não quer subir aqui não? Quer ficar aqui embaixo? Então, tá bom. Vamos orar, igreja? Muito feliz também porque justamente minha mãe também faria aniversário. Minha mãe foi uma bênção nas nossas vidas.
Meus pais foram. E graças a Deus são missões. E nós também estamos aqui. Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor, com os nossos corações alegres, felizes. Como é bom, Senhor, estarmos congregando. Como é bom vermos os nossos irmãos. Como é bom nos alegrarmos, Senhor. Os nossos corações estão felizes. Nós te agradecemos muito, Senhor, por essas vidas que completaram mais um ano de vida. Que elas sejam vividas sempre na Sua presença, Senhor. Abençoe-as, Senhor. Guarda-as, Senhor, guarda de todo o mal, todos os perigos, e que elas possam sempre viver sempre para Jesus, falando de Jesus, proclamando Jesus. Que nós só temos que fazer isso nas nossas vidas para brilhar, Jesus. Venha nos ajudar, Senhor. Abençoe a nossa igreja. Abençoe, Senhor, todos os membros que não puderam estar aqui conosco, mas que sabem os porquês, Senhor. Mas tudo isso nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós queremos também saudar nossos amigos pela internet, que agora a gente também não pode esquecer, né? Nossos amigos da internet, irmãos que nos assistem. É uma alegria estar com vocês, com que vocês permitam entrarmos na sua casa, que seja um tempo agradável e que num tempo próximo você também participe conosco aqui nessa celebração. Mas também tenho que lembrar daqueles que nos visitam nessa manhã. Então nós temos visitantes, eu gostaria de conhecer. Fica de pé, você vai ganhar um presente. Sempre faço assim. Muito bom. Que bom que vocês vieram. Sintam-se em casa, tá bom? Nós queremos que vocês estejam bem. Nós estamos tentando trabalhar com toda a segurança para vocês. Tem álcool gel, tem toda a orientação ali. Nós temos mantido o distanciamento. Aqueles que são família, não há problema nenhum em sentar junto. Mas sejam bem-vindos. Deus abençoe. E um presente que eu quero dar para vocês, normalmente eu dou 2. Um é um abraço. Não vou poder dar. Então eu já vou ficar devendo um. Mas eu vou orar pela vida de vocês. Eu quero que o Senhor, mais uma vez, abençoe, seja uma semana abençoada. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai, por esses queridos que nos visitam nessa manhã. Deus, eu sei que eles escolheram o melhor lugar para estar, porque a Tua presença completa tudo aquilo que precisamos. Então, o Senhor conhece bem de perto eles, sabe como está o coração deles, a vida deles, a necessidade que há neles e na família. Então, te pedimos que o Senhor continue abençoando essas vidas, que seja uma semana abençoada, que tudo aquilo que eles vão fazer possa ser orientado pelo Senhor. Se há alguma dificuldade, se há alguma luta preparada para essa semana, que eles se sintam confortáveis na Tua presença e dirigido pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado por essas vidas e derrama mais das Tuas bênçãos sobre eles. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindos, tá? Os irmãos que estão do lado, dá uma cotoveladinha assim de leve, tá bom? De leve, para não machucar. E aproveita e dá uma cotoveladinha em outro que você não viu aí, para ter esse tempinho de você não ficar com o pé congelado aí. Levanta um pouquinho, vai, meu irmão. Tá todo mundo com muito frio, né? Levanta um pouquinho, sai um pouquinho do seu espaço, dá uma cotovelada assim, sem aglomeração. Sem aglomeração, pode. Isso. Muito bem, vamos aproveitar que você está de pé? Vamos participar desse tempo agora de dízimos e ofertas. É um tempo muito especial. É um tempo que o Senhor permite também que eu e você participe da obra dele. Isso tudo que nós falamos que precisamos terminar, isso tudo vem com a sua ajuda, com a sua participação. Então eu queria motivar você no seu coração a ter esse tempo de entrega, esse tempo de gratidão a Deus. Deus tem nos dado tantas coisas. Deus tem feito tanto por nós e nós precisamos de uma forma tão carinhosa, simplesmente devolver gratidão, gratidão. No encosto da cadeira você deve ter um envelope aí, você pode participar com o envelope. E aí eu quero fazer o seguinte, vou cantar com você. Amigo visitante, esse é um tempo todo nosso, você fique à vontade, esse é um tempo nosso como igreja. Se você quiser participar é por sua conta, mas isso somos nós temos essa responsabilidade, esse dever como igreja, tá bom? Isso. Muito bem. Salvador bendito, é bom Senhor.
oportunidade de estar na tua casa, de poder participar deste momento, de poder, Pai, estar também cooperando com os recursos para o desenvolvimento do teu trabalho, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por cada um que aqui participou, que possa estar abençoando a vida de cada um. Queremos pedir também por aqueles que não puderam, que possam estar abrindo portas, para que, com a alegria do coração, possa estar participando. Continuamos também nos preparando para a aula que teremos, que ela possa vir de encorajamento, para que possamos estar também fazendo aquilo pela tua vontade. Senhor, nos abençoe, que te peço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos vocês. Estamos nessa manhã aqui, retornando nossos cultos presenciais, boa participação dos irmãos, todo cuidado sendo tomado. E nós estamos também iniciando uma nova série da nossa EBD, né? Já não estamos chamando de EBD Express, e agora com o tema desse livro aqui, Problemas Humanos e Respostas Divinas. No passado, o irmão Rafael já abordou o primeiro tema, da culpa, e hoje eu vou falar de um tema bem complicado, que é sofrimento. E é difícil você falar desse tema sem mexer com feridas. E espero que eu não me emocione demais para vocês não acharem que eu estou chorando. Mas enfim, esse é um tema bem delicado e que a gente tem experimentado. Nós fomos no encontro de casais e houve um momento, logo na abertura, que me surpreendi muito por causa do desabafo de alguns irmãos que estavam lá presentes. Não é? Alguns a gente nem conhecia. Até falei para o Rafael assim, fiquei até meio incomodado, porque foi pedido para que alguns falassem de vitórias e outros falassem de tristezas. E eu entendo que a maioria de nós que ali estava se impressionou muito mais com os depoimentos tristes, assim, alguns depoimentos que vieram da alma da pessoa, derramaram lágrimas. E me deram a incumbência de falar sobre vitória. Eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Aqui é hora de chorar agora, não é hora de contar vitória, né? E tal a maneira como aquelas pessoas se manifestaram com aquilo que impacta a vida delas, né? E nós vamos trabalhar então em cima desse tema aqui proposto pelo livro suponho que seja John The White Pentecost, o nome do autor, tá? E esse livro aqui nós temos que comprar pela internet, custa R$19,90 se alguém se interessar pelo tema. Mas, quando eu preparava essas lições, que nós temos feito com muito carinho, não só eu, mas o Natanael e o Rafael, eu creio que são muitas horas que a gente estuda sobre esses temas para que sejam bem transmitidos. Nós não estamos mais falando num público restrito, e que se a gente cometer um erro, a gente corrige na hora, mas agora nós estamos transmitindo isso pela internet, então não tem mais como corrigir. Então, por isso que exige de nós uma preparação muito grande, horas trabalhando, e eu peço que os irmãos valorizem esse nosso esforço, vendo as aulas que já estão no canal da igreja, né? Muito bem. Eu queria mostrar para os irmãos que o sofrimento na Bíblia, ele percorre todas as partes da Bíblia. Até diria que sofrimento talvez fosse um subtítulo da Bíblia. A Bíblia trata do sofrimento humano, basicamente, desde Gênesis até Apocalipse, tá? Só talvez houve um período muito curto
em que o sofrimento não aconteceu, que foi um período que a gente não sabe de quantos anos, talvez tenham sido até um milênio, não sabemos, quando Adão e Eva estavam sem pecado. A partir do momento em que eles pecaram, então automaticamente o sofrimento vem como consequência do pecado deles. Deus mesmo atribuiu o sofrimento para a mulher e para o homem, não é? De maneira diferente. E aí, a partir daí, a Bíblia diz que com o homem entrou o pecado no mundo e com ele veio a morte. A morte é um sofrimento. Não é? Para muita gente, a morte talvez não seja um sofrimento tão grande como passar anos numa cama com câncer. Não é? A morte até passa a ser um alívio em alguns momentos, mas essa é a trajetória bíblica. De Gênesis ao Apocalipse, nós falamos dessa trajetória. O texto que vocês vão acompanhar comigo aqui, o primeiro texto fala: multiplicarei grandemente o seu sofrimento, não é? Quando Deus fala para a mulher, a Eva, não é? Dará à luz, você quando terá luz, vai dar à luz muito sofrimento. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, já aparece ali um segundo sofrimento da mulher ser submissa, ser dominada pelo marido. E até hoje ela não se livra disso. Por mais que os movimentos feministas apareçam, mas isso aí é uma minoria em toda a população mundial, não é? De que a mulher às vezes se torna mais independente. E muitas mulheres se tornam independentes, depois ela percebe que ela continua sofrendo, porque ela precisa do marido. Não é? Então, ela tem essa dilema aí. Mas a grande maioria das mulheres no mundo inteiro, na África, na Índia, na China, elas são mulheres ainda vivendo num mundo de dar dó, né? Não tem nenhuma autonomia, né? É porque os homens têm um domínio sobre elas absoluto, né? E aqui no Brasil nós estamos vendo agora que cada semana um homem mata uma mulher, porque ele não se conforma que ela o deixou, ele vai. E ao homem, Deus deu um sofrimento do trabalho, né? E lá ele estabelece, ele disse que o pão que ele ia ganhar seria penoso, seria um trabalho penoso. Aqui eu quero fazer um parênteses para mostrar para vocês, dentro da minha área profissional, que a gente trabalha com a questão da doença do trabalhador, da salubridade, e tem um outro caso que é a da periculosidade, e tem a penosidade. Isso está previsto na nossa Constituição Federal, que o trabalhador tem direito a um adicional de salário de periculosidade, insalubridade e penosidade. Os dois primeiros foram regulamentados, muita gente recebe adicional, tem aposentadoria especial por trabalhar com trabalho periculoso e também insalubre. Penosidade, há mais de 40 anos, não se sabe definir o que é. Tá? Eu dou aula muito desses dois temas, insalubridade e penosidade, e alguns me perguntam: mas professor, o que é penoso? Eu digo assim: me diga um trabalho que não seja penoso. Me diga um trabalho. Aí alguém vem assim com a história: não, veja bem, o jogador fulano de tal, ele ganha milhões. Colega, ele ganha milhões, não tem nada a ver com a penosidade, mas ele toma tanta pancada, mas ele apanha tanto em campo. Quando você vê eles em fim de carreira, eles estão todos destruídos. Quem não se comoveu com o depoimento do jogador Ronaldo, quando ele estava para se aposentar, ele falou: eu tenho dores todos os dias, eu fiz não sei quantas cirurgias. É milionário, mas não se livrou da penosidade. Então, pagar adicional de salubridade, de acordo com a nossa Constituição, deveriam ser para todos os brasileiros, até político, porque deve ser muito penoso, né? Ser honesto, por exemplo, né? Deve ser muito penoso falar a verdade, essas coisas assim. Então, eles mereciam ter um adicional de penosidade. E aí nós vamos encontrar lá em Apocalipse, no final do livro, uma promessa que ele vai enxugar toda a lágrima, né? O sofrimento acabará quando nós estivermos na glória. Então essa é a nossa esperança. A Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos essa questão do sofrimento. Eu separei alguns pensamentos aqui, um pensamento hindu, né, um nome bem simpático ali, que eu não sei pronunciar, Prasant Miha, Lissar, sei lá.
tentei procurar, botei na internet, apareceram como se fosse Silva, assim, trocentos desses. Então eu não sei bem quem é o sujeito. Mas ele diz assim: verdade da vida, o homem nasceu para sofrer. Porque a pessoa, você tem um bebezinho, pequenininho, com a sua olha. Agora nós estamos lá em casa com o neto, né? Então, acabamos de ter o Arthurzinho agora, fez 4 meses, lá, filho da minha filha Maíra, e agora a minha filha mais nova, a Sara, já está grávida também, né? E estamos orando para que Deus tenha uma gestação boa, e ela está sofrendo com tudo que a mulher sofre. É enjoo, é dor aqui, é dor ali. Todas as mulheres sofrem esse tipo de coisa também. Tá? Então, aí a gente fala mais assim: querido Arthurzinho, 4 meses, filhinho, você nasceu para sofrer. Né? É duro você falar um negócio desse. Então, esse pensamento que assim deve rejeitar mesmo. Aí vamos encontrar nosso cérebro teólogo, né, Clive Staples Lewis, ou mais conhecido como C.S. Lewis. Ele diz assim: é necessário coragem para viver o sofrimento e honestidade para observá-lo. Então, o sofrimento que faz parte da nossa vida, enfrentar esses momentos de sofrimento que todos nós estamos sujeitos, precisa ter coragem mesmo. E quando nós não só enfrentá-lo, mas também analisá-lo, observá-lo, né, entender, de certa maneira, o que é uma questão de lidar com isso. E temos nosso famoso também Spurgeon, que fala assim: sofrer é melhor do que pecar. Então, dentro do pensamento de Spurgeon, grande pregador, né, de 1800 e pouco, lá, e o pecado era uma coisa terrível para ele. Inclusive esse pensamento está acompanhado de um outro, mais à frente, ele fala assim: é melhor você ser queimado por Jesus do que você pecar. É melhor morrer numa fogueira do que você pecar. Então, tal era a visão que Spurgeon tinha disso, né? E aí, nós vamos entrar agora numa discussão. Eu não gostaria muito de avançar aqui, porque eu acho que nós não temos respostas para cá. Né? Por que nós sofremos? Quais são as causas do sofrimento? Né? Acabamos de ver o vídeo que a irmã Karine mostrou aqui, de missões. Fala de missões, mas fala basicamente do quê? Sofrimento. Das crianças da Cracolândia. Né? Então, a proposta de missões nacionais é que essas pessoas se convertam e, de certa maneira, sejam aliviadas do sofrimento. Essa proposta está aí. As imagens são claras nesse sentido. E se você fosse indagar as questões da causa do sofrimento, você não vai ter resposta para isso. Gente muito mais inteligente do que eu, do que você, já discutiu isso. Ontem eu estava vendo ainda, eu sempre dou uma pesquisada boa aí nessas informações, e vi um vídeo de um pensador brasileiro muito inteligente, muito legal, chama Luiz Felipe Pondé, admirado por muita gente, e ele faz uma análise de 2 filósofos. Um é o Nietzsche, que todos os pastores já estudaram também, eu suponho, né? E o outro alemão chamado Schopenhauer, se essa é a pronúncia correta, de um bom alemão original. Né? E como que eles lidaram com essa questão do sofrimento? Né? Enquanto Schopenhauer, no final, ele se volta até para o cristianismo, para tentar entender, o Nietzsche nega isso. Tá? E no final ele também não consegue achar uma resposta para isso. Então não é esse o caminho, né, da gente tentar descobrir essas causas e tentar, porque essas pessoas já estão estudando isso há muito tempo. Mas a gente poderia talvez simplificar dizendo o seguinte: sofrimento pelo pecado, lógico, nós já citamos isso aqui em Gênesis, né? A consequência do erro de Adão e de Eva. Também temos sofrimento por escolhas erradas. Muitas vezes nós temos no nosso livre-arbítrio a opção de A e B. Às vezes escolhemos B. E aí fizemos uma opção errada. Então, isso vai acontecer quando alguém quer casar e faz a escolha do namorado, do marido errado. Vai sofrer o resto da vida, às vezes. Ou da esposa, a mesma coisa. Ou às vezes escolhe uma profissão também que não é adequada. Que vai pagar por isso. Tá? E muitas vezes nós até no dia a dia, como estamos viajando, escolhemos ir por uma estrada que não é adequada
também podemos pagar caro por essas escolhas. Então, nós podemos errar, às vezes por teimosia, às vezes involuntariamente. Imprudências, né? Nós estamos vendo muita gente sofrendo por imprudência, dirige alcoolizado, dirige em altíssima velocidade, dirige com um carro sem condições, né? E temos também as questões dos vícios também, das pessoas que sofrem, como nós vimos aqui, a questão da Cracolândia. E tem, que eu vou chamar aqui de dano colateral, pessoas que sofrem por erros dos outros. Sofrem por causa de decisões políticas, sofrem por causa da guerra, sofrem por causa do desastre natural que não tem explicação. Nós estamos vivendo um momento de sofrimento. A pandemia é uma coisa que nós não temos culpa nenhuma. Se alguém quiser culpar alguma coisa, culpe os chineses, porque eles que criaram esse negócio, não só criaram um monstro lá, como também venderam a solução. Então, com isso, venderam milhares de respiradores, as máscaras, tudo vinha da China, o bem e o mal. Um negócio engraçado isso, né? E aí, dá para culpar eles? Talvez não dá para culpar, porque alguém lá no laboratório talvez tenha cometido um erro. E quantos estão morrendo? Eles vão morrer hoje e amanhã. E eu diria que há sofrimento totalmente inexplicável. E você vai pensar e não vai conseguir achar, né, resposta para isso. Exemplo na Bíblia. Existe explicação para o sofrimento de Jó? 42 capítulos trata um dos livros mais longos da Bíblia, tá? Para tratar do sofrimento de um justo. A Bíblia, logo no começo, mostra que Jó era um homem temente a Deus. E Deus permitiu que ele passasse por aquele sofrimento todo. E nós não temos explicação, tá? Por que Deus permitiu isso para ele. Podemos achar algumas respostas, mas não necessariamente não. Nem Jó conseguiu entender. Foi entender um pouco mais, ou se consolar, lá no capítulo 39, capítulo 40, é que Jó foi entender um pouco, ou se consolou, na verdade. Acho que ele nem entendeu, ele se consolou que Deus era totalmente soberano e Deus poderia permitir qualquer coisa. Esse é o grande aprendizado de Jó. O Senhor é dono de tudo. Ele é o criador de tudo. Então ele pode permitir isso ou permitir aquilo. Então essa é a experiência dele. Quando nós pensamos aqui no sofrimento, esse grande mistério, né? E que às vezes as pessoas querem até aliviar esse mistério também. Né? Por exemplo, uma história mostra que um homem achou um casulo de borboleta, mariposa, e ele levou para casa. E aí, chegando lá, ele foi observando aquele casulo. Lá dentro tinha um embrião de borboleta, e com o tempo a borboleta vai sair lá dentro. E ela faz um esforço muito grande para sair de lá. E ele percebeu que aquela borboletinha, aquela mariposinha, estava sofrendo demais para sair daquele casulo. O que ele fez? Ele cortou o casulo para que ela saísse. Ela saiu. Só que ela nunca voou. Porque fazia parte daquele sofrimento ela receber uns fluidos que tinha dentro do casulo para fortalecer as suas asas. Ela nunca se recuperou. Muitas pessoas tentam abreviar o sofrimento de alguma forma, né? Ou se suicidando, né? Ou tomando algum tipo de droga, ou aquelas pessoas que passam por luto, por exemplo, e não conseguem trabalhar bem isso, ou postergam o luto, né? Ou às vezes não conseguem sair dessa questão. Então essa questão é complicada, é um mistério disso aí, como foi a experiência dessa pessoa. Ok. Quando nós voltamos para a questão de Jó, né, nós vamos encontrar que 4 amigos que foram consolar Jó. Diz a Bíblia que 3 para chegaram primeiro, quando ficaram sabendo do sofrimento de Jó. Eram pessoas amigas, próximas dele. Parece ser que eram todos tementes a Deus. E parece que eram pessoas experientes, eram pessoas ricas. Viajaram de longe. E diz o texto que eles chegaram, ficaram tristes e alguns choraram.
de ver o estado de miséria que lá estava Jó. E aí eles tentaram consolar, né, Jó. O primeiro deles, ele faz, parece ser o mais experiente, o mais velho, talvez. E ele tenta consolar Jó, mostrando histórias de vida, da experiência dele, do próprio Jó. Às vezes nós vamos consolar alguém, não é? E a gente fala, o que eu digo aqui? O que eu vou falar para essa pessoa que está chorando? Não é? Às vezes fica incomodado. Né? Lá no retiro de casais, um casal deu um testemunho de Gravalor, naquele momento, e eu falei assim, eu preciso conversar com esse casal. Eu falei, mas será que eu devo? Será que eu não vou mexer nessa ferida? Né? E aí, entre o sim e o não, eu optei pelo sim. Aí eu convidei eles, nós sentamos 10 minutinhos, li um trecho da Bíblia com eles. Mas foi difícil mexer naquilo, porque era uma filha viva para aquela moça que estava ali. Mas rogo a Deus que talvez eu tenha dado algum ânimo para ela. Espero. Não queria nunca trabalhar com o pensamento de Elifaz, nem de Bildade, nem de Zofar, e nem de Eliú, né, que tentam explicar o inexplicável. Né? Um tenta mostrar de experiência. Veja, Jó, você já foi rico, você ajudou muita gente, mas agora chegou a sua vez de sofrer e você está desesperado, você não para de falar. Essa é a posição de Elifaz. Bildade começa a falar, Jó, isso aí vai passar, o sofrimento é vaidade, quer dizer, no sentido de que vaidade é uma coisa temporária. Imagina você estar falando com uma pessoa que está de luto, e fala assim, não, o luto vai passar, todo mundo passa pelo luto. Que consolo é esse? Não é? Palavras vazias. Aí vem o outro, Zofar, que começa a trabalhar dentro da Bíblia. Está vendo? Deus é justo. Você errou em algum lugar, aí Deus está pesando em você. Se tem alguém que não quer ouvir esse tipo de conselho, é que já está sofrendo muito e vai achar que é castigo de Deus. E vem o último, mais jovem, Eliú, e ele traz talvez o melhor discurso, tá? que fala que Deus é misericordioso. Tá? Porque parece que foi o melhor consolo. Mas Deus não aceitou nenhum desses 4 conselheiros. E Deus ia repreender os 4 se não fosse de novo pela ação do próprio Jó, que intercedeu, e aí Deus abençoou ele. Então você veja que não é, meus irmãos, às vezes procurando respostas. Nós vamos entender o sofrimento. Né? Bom, quando os discípulos também com Jesus, né, eles viram um homem cego. E dentro do pensamento judaico, alguém que tinha uma enfermidade dessa era consequente do pecado. E eles perguntam, Jesus, quem pecou para que esse homem fosse cego de nascença? Né? Veja, há uma tendência em nós de achar um culpado pelo sofrimento. Aí Jesus responde assim, nem ele pecou, nem seus pais, mas essa doença para a glória de Deus, participando dessa obra de Deus. Eu vejo que Jesus mexe um pouquinho e faz a gente pensar que talvez momentos difíceis na nossa vida são simplesmente para que Deus seja glorificado através de uma solução que virá curar isso. Se a gente consegue pensar dessa forma, talvez a gente vai chorar menos, não é? Eu estou passando esse momento de dificuldade, mas eu sei, Senhor, que o Senhor vai abençoar a minha vida e isso vai ser bom para alguém, para a igreja, para a minha família, né? Para a sociedade. Né? Então já tem aí uma palavra de consolo, né, nisso aqui. Tem uma história interessante, meus irmãos, de um famoso escritor americano, incluiu no seu livro, a história de uma adolescente que tinha vergonha da sua mãe porque ela tinha os braços todo deformado por uma queimadura. Então, quando ela ia apresentar a sua mãe, ela não queria que a mãe mostrasse o braço, ficasse com o braço desnudo, porque ela tinha vergonha. E aí um dia ela estava numa loja, e a mãe estendeu o braço, a pessoa atendente viu, ficou ali impressionado com aquilo, a adolescente morrendo de vergonha, saiu, foi para casa e não fosse no quarto.
Aí a mãe esperou um tempo, foi falar com ela. Meu filho, deixa eu te contar uma história. Quando você era bebê, nossa casa pegou fogo. Eu entrei no seu quarto e quis salvar a sua vida. E eu peguei você nos meus braços. E eu passei no meio das chamas. Quando eu saí lá no jardim, eu abri as mãos e você estava inteirinha, mas meus braços estavam queimando. Irmãos queridos, muitas vezes nós ficamos reclamando de alguma coisa, mas nós não sabemos quem pagou o preço por aquilo. Há muitas pessoas que têm vergonha de Jesus, têm vergonha do Evangelho, têm vergonha de mostrar um Cristo com as mãos marcadas. Mas aqueles cravos que estão naquelas mãos são sofrimento por mim e por você. Então, quando alguém se envergonha do sofrimento de Jesus, é porque realmente não entendeu bem o preço pago pela nossa salvação. E às vezes tem vergonha de outras coisas, tem vergonha da sua igreja, tem vergonha do seu pastor, tem vergonha de alguém próximo de você, mas você às vezes não sabe que aquela situação que poderia ser talvez humilde demais para você, poderia ser feiosa demais, tem um preço que está sendo pago para que você possa ter um certo conforto. Agostinho, bispo de Hipona, ele estudou essa questão também, se o sofrimento é castigo de Deus. Né? Porque há uma tendência, Deus castigou. Não, Deus não castiga ninguém, Deus pode disciplinar você, mas castigar não. Não dá para pensar que o povo da África que passa fome, o povo da Índia, é porque eles são castigados por Deus. Isso aí seria um julgamento totalmente equivocado. E Agostinho fala assim: Deus nunca permitiria os males que ele não deseja, mas permite ao homem realizar, se não tivesse como tirar dos males do homem bens ainda maiores. No pensamento de Agostinho, quer dizer, os males pelo que o homem passa tem um propósito de Deus para tirar coisa boa. E ele coloca ainda: Deus não criou o mal, porque o mal não é algo, mas a falta ou deficiência de algo. Então, quando há uma maldade, é porque falta bondade. Quando há uma maldade, é porque falta compaixão. Quando há algum choro, está faltando solidariedade. Isso. Por isso que as pessoas sofrem nesse pensamento. E aqui nós podemos pensar agora já no Novo Testamento, que me parece que o Novo Testamento, meus irmãos, trata a questão do sofrimento, isso é o meu pensamento agora, no meu raciocínio, trata o sofrimento como uma coisa positiva, cara. Enquanto que no Velho Testamento nós vamos encontrar algumas situações em que as pessoas foram até punidas por algum erro que cometeram, nós vamos encontrar um Novo Testamento muito mais generoso, talvez pela própria pessoa de Cristo, que era compassivo, que ele chorava quando ele via as multidões, ele falava assim, que ele olhava e falava assim: não tem pastor. Cristo era um homem compassivo, se doía pelas pessoas, né? E aí Pedro fala assim: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Ou seja, se nós às vezes somos punidos ou passamos por um sofrimento porque nós erramos, cometemos um erro, uma pessoa que dirige embriagada, atropela, mata alguém, como aconteceu agora recentemente em São Paulo, 2 trabalhadores morreram porque um sujeito bêbado o atropelou. Então, quando ele for punido, não há muito o que reclamar, porque é o erro que ele cometeu ali. Mas há outras coisas que nós, enquanto crentes, temos que estar preparados para sofrer, porque o Evangelho de Cristo está acompanhado de um sofrimento, de ser mártires. Quantos cristãos morreram na história e quantos estão morrendo hoje em vários países por pregar o Evangelho? Isso. Então aí a Bíblia coloca, Pedro trata bem essa questão, né? Porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Então, do ponto de vista divino, Deus
ele tem especial gratidão, não é gratidão, mas Deus acha isso como uma oferta de louvor quando alguém padece pelo Evangelho, por Cristo. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Esse é o pensamento de Pedro. Tá? E nós vamos ver na Bíblia, então, o sofrimento também como forma de disciplina. O autor aos Hebreus fala isso. Tá? Que às vezes Deus permite que passemos dificuldade para que nós possamos aprender com elas. Então, quer dizer, é como um pai que quer ensinar seu filho, tá, a maneira dele andar. Tá? E corrige o seu filho. Para nós pais é muito difícil às vezes corrigir o filho. Tá? Eu tenho 3. O do meio é homem. Era o mais arteiro dos 3. O filho era sempre mais tranquilo. Então, quando eu ia punir o meu filho, eu chegava para ele e falava: você não vai fazer tal coisa, né? Tá? Você vai na igreja, você não vai fazer farra na igreja. Você vai decidir comigo. Adivinha? Estava lá, juntava com mais 2 ou 3. Né? Ó, eu dizendo, entendeu? Você desobedeceu ao seu pai. Agora você vai tomar um castigo. Não, pai, não sei o quê. Vai. Eu falei para você. Você vai tomar 10 chineladas. Aquilo doía. Cada uma vez que eu batia, eu chorava. Aquilo. Era a forma de entender de que não era para fazer aquilo. Tá? E até hoje, de vez em quando, eu me pego em algumas situações que talvez eu tenha exagerado, tá? Como pai, para poder educar. Esse é um drama que nós pais temos nisso aqui. E o Hebreus fala assim: suporte as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? E aí nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, agora a figura de Cristo como um sofredor. Então, o cristianismo, tendo Cristo como o nosso mestre, aí que nós nos espelhamos, nós não estamos nos espelhando num super-herói que a todos vence com violência e coisas mágicas. Nós estamos nos espelhando em alguém que é familiarizado com a dor, como diz o profeta Isaías. O Cristo que nós olhamos é um homem de dores. Não é alguém que viveu assim, meio na estratosfera, quem sabe viveu aí, como tinha um líder religioso uns anos atrás, ele chegou a ter quase 100 Rolls Royce. Isso. Fico pensando que isso, né, ganhou tanto dinheiro com doações de artistas famosos de Hollywood que pôde comprar quase 100 Rolls Royce. Vivia bem. Nosso Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Esse é o nosso Cristo, nosso exemplo de como ele padece. Isso é o que Isaías coloca para nós. Lá no nosso encontro, o Cunha me pediu para contar a história do hino que a gente canta: eu sou feliz com Jesus. Cantamos isso, né? Choramos às vezes? Choramos? Isso. Pois é, o autor desse hino chama Horácio Gates Spafford. Eu acho que ele era desenho judaico. Um advogado famoso em Chicago entre mais ou menos 1870. E ele tinha grandes investimentos em imóveis. E aí teve um incêndio famoso em Chicago que queimou metade da cidade. E ele perdeu o mundial. E aí, passado um tempo, ele mandou a sua família para a Europa. Ele era muito amigo de Moody. Né? Até hoje tem a igreja em Chicago, que é a igreja de Moody. Muito interessante, quem for visitar um dia Chicago, pode visitar a igreja do Moody. E Moody estava pregando na Europa, e ele mandou lá, e ele ia encontrar com Moody. Mandou uma mulher e 4 filhos. Na travessia, houve um choque entre os dois navios, e as 4 filhas morreram. A esposa chegou, foi a única que salvou. Depois, quando ela chega na Europa, ela manda uma carta para ela, falou assim: estou salva, mas sozinha. E aí ele foi depois para a Europa, e lá ele escreveu
essa linda melodia, né, que em português falamos eu sou feliz, mas na verdade no inglês ele fala está tudo bem com a minha alma. 4 versos ele fez. Está tudo bem com a minha alma. E quando eu leio português também eu diria que a letra é fantástica. Eu fico pensando, será que se eu passasse por uma dor tão grande, eu ia falar, está tudo bem com a minha alma? Como seria esse hino para mim? Eu sou feliz com Jesus. Porque Ele tem um propósito na minha vida. E quando nós olhamos o livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo escreve sobre o amor e ele coloca, o amor tudo sofre. Então uma maneira de encarar muitas vezes o sofrimento é com amor. Sofremos porque amamos. Sofremos porque amamos a Jesus. Semana recebi esse livro do pastor Pedro Mendes, que esteve com a gente aqui 2 anos atrás, 2 anos e pouco, lembra? Os irmãos estavam aqui na escola dominical, ficou aqui embaixo, porque não podia nem subir. 99 anos ele tem hoje, 99 anos quase meio. Escreveu esse livro aqui, é o 4º livro dele, ele escreve assim: A Pessoa Fascinante de Jesus. Ele se converteu aos 17 anos. E aí eu mandei lá buscar o livrinho lá que eu queria ter aqui. Em um capítulo do livro dele, ele fala assim: Jesus chega na hora da nossa dor. O pastor Pedro está com o seu corpo absolutamente, meus irmãos, assim, enfraquecido. Ele mal consegue andar, mas está absolutamente lúcido. E nessa lucidez de 99 anos, ele olha para Jesus. E expressa seu amor por ele. Porque Jesus pagou o preço na cruz, sofreu por mim e por você. Eu espero que nós possamos lidar melhor com o sofrimento, olhando para Jesus, expressando o amor dele, ao invés de muitas vezes murmurar, e muitas vezes de praguejar, e muitas vezes de perguntar se Deus existe, por que eu estou sofrendo? Isso jamais pode sair da minha boca. Jamais. O meu Deus é um Deus de amor. E se caso eu passar alguma dificuldade, é porque eu estou sendo disciplinado por Ele. Amém? Você consegue compreender isso? Deus te abençoe. Todos passaremos por aflições, mas Jesus venceu o mundo, nós venceremos também. Um dia não haverá nenhuma lágrima no nosso rosto. Essa é a nossa esperança. Ela perguntou para mim se a gente ia cantar. Eu falei não. Mas vou cantar com você o final da música Sou Feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Às vezes a gente pergunta por que é tão difícil cantar essa música. É porque a declaração é forte, né? A declaração é forte. Mas está tudo bem. Ele está conosco. E assim Ele vai estar também na celebração da noite. Eu quero convidar você, se possível, havendo condições, você venha, participe conosco. Nós iniciamos às 18 horas, é normal meu choro, um cisco no olho toda vez. Iniciamos às 18 horas e queremos contar com você, se possível. Na saída ali, você vai encontrar um monte de gente bonita ali, contribuindo para que você fique mais esbelto. Tá? Então,
pode comprar, porque são os únicos doces que não engordam, são aqueles que são comprados aqui, tá? Esses não engordam, esses não dá problema de diabetes, nada, tá bom? Então, compre, participe, é para missões e vale a pena, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu quero encerrar orando. Vamos ficar de pé? Deus querido, obrigado. Obrigado porque está tudo bem. Está tudo bem porque nós aprendemos que o Senhor caminha conosco, porque nós aprendemos que as tuas promessas estão sobre a nossa vida, e cada uma se revela, porque o Senhor é um Deus que cumpre todas. Então nós entendemos que o Senhor tem cuidado de nós, e mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, a tua presença nos anima, nos basta. Confiados nisso, nós vamos para casa agora, e confiados nisso nós iniciamos uma nova semana, e te pedimos que o teu doce amor continue sobre nós, que a tua graça seja derramada em nossas vidas de forma preciosa, e que o doce som do Espírito Santo, Pai, continue a falar nos nossos corações, durante o almoço, durante o restante do dia, durante todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz.